Você já sonhou com velha? No vídeo de hoje iremos falar sobre isso, sobre sonhos e um pouquinho sobre a interpretação deles. E na verdade eu vou falar sobre um desses sonhos. Eu tenho falado sobre isso aqui aos poucos porque eu sonho bastante. Eu tenho muitos sonhos proféticos. Deus me mostra muitas coisas assim nos sonhos. Então, ele começou a me dar entendimento dos sonhos para que eu pudesse também compartilhar com outras pessoas e ajudá-las. Quando a gente sonha sonhos proféticos que carregam a mensagem de Deus, dentro do sonho tu vai ver alguns sinais, algumas coisas que mostram que de fato aquele sonho veio da parte do Senhor. Quando tu tem um sonho assim porque dormiu de barriga cheia, você sabe também, porque dá para discernir quando o sonho é de Deus e quando o sonho é um sonho assim da carne, quando o sonho não é espiritual. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aqui, sobre sonhos e significado dos sonhos. Eu vou falar hoje sobre sonhar com velha. E eu quero deixar claro aqui no início, porque às vezes eu falo uma coisa e as pessoas entendem outra, porque eu estou aqui emitindo uma mensagem. Então, eu me responsabilizo por aquilo que eu falo. Agora, a forma com que as pessoas vão entender como que a mensagem vai chegar aí, como que o receptor da mensagem vai receber, isso já não é de responsabilidade minha. Vai depender de vários aspectos, da mentalidade da pessoa, da idade, de várias questões, para que a pessoa entenda o que eu estou falando. Então, eu estou falando aqui de sonho com velha, mas eu não estou me referindo a pessoas idosas, tá? Inclusive, eu amo pessoas idosas. Quem convive comigo sabe que eu lido muito bem com idoso e com criança, porque eu gosto muito de pessoas dessas faixas etárias. Então, eu não estou falando que é ruim ser velho, nada disso. Tá bom, gente? Para que vocês entendam, eu não estou de modo algum interligando a terceira idade a coisas ruins. Eu estou falando aqui de coisas espirituais, o discernimento que Deus já me deu sobre isso. Então, deixar claro aqui, até porque eu tenho um público de pessoas assim, dessa faixa etária, e não estou falando nada contra vocês. Aqui são coisas espirituais, tá bom? Então, só para esclarecer isso aqui, porque eu sei que tem pessoas que não entendem mesmo. Tem pessoas aqui que estão iniciando o processo e que não entendem. Por isso eu quero deixar isso claro aqui no início. Eu tenho estudado sobre libertação esses últimos meses, porque eu preciso me aprofundar em algumas coisas, entender. Porque quando a gente estuda ali o terreno, a gente consegue então lutar com mais eficácia. Observe que antes do povo de Israel sair para a batalha, eles estudavam ali o campo, eles estudavam ali como era a cidade e criavam estratégias para que eles pudessem então vencer o inimigo. Então é muito importante a gente estudar, para a gente saber o campo que nós estamos pisando, para então a gente poder conseguir lutar de verdade assim com eficácia. Então eu costumo estudar ali o inimigo, os territórios, como ele atua, de que modo ele atua. Então, isso é importante. Eu tenho estudado sobre isso e vou falar com vocês aqui sobre este assunto que tem a ver, né? Porque é uma batalha espiritual. E eu já tive sonhos com velhas, então eu vou explicar para vocês aqui um pouquinho sobre isso. Eu já tive muitos sonhos assim, com velha, e eu sempre acordava conturbada. Nunca mais eu sonhei, que eu lembre. Mas eu tenho sonhos assim, eu fico bem assim, quieta, porque eu sei que aquele sonho ali traz uma mensagem assim, negativa. Lembrando, gente, que o inimigo pode dar sonhos também, tá? Eu falei aqui que tem sonhos que vêm da parte de Deus, mas tem sonho que o inimigo também pode influenciar. E aí aquilo pode de algum modo confundir a tua mente. É por isso que a gente precisa ter discernimento espiritual, né, para saber. Então essa noite mesmo eu tive um sonho horrível, assim, terrível mesmo. E eu já sei que aqui não veio da parte do Senhor, que aqui é o inimigo para tentar me confundir, porque é algo assim bem específico. Então eu vou contar para vocês assim o sonho mais detalhado que eu tive com velha. Eu sonhei que eu estava andando em um lugar na região que eu morava antigamente, aqui mesmo, antes de eu ir embora. E aí eu estava andando e eu via uma velha me seguindo. Essa velha, ela começava a me seguir e ela carregava algo em suas mãos. E eu andando na frente dela e ela me seguindo assim, tentando se aproximar de mim. Ela não falava nada, ela só andava ali atrás de mim. Não falava absolutamente nada.
só me seguia ali, me acompanhava. E aí eu sentia no sonho uma mão. Eu não via a mão, mas eu sentia uma mão e uma força muito grande me empurrando para bem longe dessa velha. E essa mão me empurrava com muita força para bem distante dela. E quando essa mão me empurrava, eu ficava assim a uns 3 ou 4 metros de distância dela. E ela me perdia assim de vista, tentava acelerar os passos, mas não conseguia porque eu já estava bem longe dela. E no sonho alguém dizia assim: essa velha está tentando se aproximar de você. Ela está frequentando ambientes que você frequenta. Ela está tentando ficar próxima de você. E ela carregava algo nas mãos que eu não me lembro o que era. Então, esse sonho acabou, né? Eu acordei, no sonho eu conseguia dobrar assim em uma rua e eu saía de perto dela e me trazia muita inquietação. Eu sentia assim um pouco de medo no sonho. Gente, olha quanto detalhe no sonho. Então observe que sonhos espirituais, eles carregam detalhes que você precisa prestar atenção, porque ali tem mensagens da parte do Senhor. Antes de eu ter esse sonho, estavam acontecendo coisas que eu vou explicar para vocês agora. Eu estava sonhando com sapos enormes, secos, e eram muitos sapos. Eu sonhei mais algumas coisas na época, mas eu estava sonhando coisas relacionadas a esse tipo de questão que eu estou falando aqui. Eu acho que vocês estão conseguindo entender, porque eu não posso falar com todas as letras, porque a plataforma não permite, né? Porque é uma religião ali, mas vocês estão entendendo. Coisas que têm a ver com isso, com trabalhos, e eu não estou falando aqui de trabalho de faculdade, nem de trabalho de escola, nem de trabalho de empresa. Eu estou falando aqui de outro tipo de trabalho. Então eu creio que algumas pessoas vão entender o que eu estou falando. E aí se passaram dias e alguém chegou para mim e falou, né? Olha, essa pessoa aqui, ela foi consagrada na infância. E ela foi consagrada a espíritos malignos. E a pessoa estava frequentando o mesmo ambiente que eu, estava muito próxima de mim. Então eu estava sentindo no plano espiritual. Eu não sentia paz quando a pessoa estava ali no mesmo ambiente que eu. Eu ficava agoniada, eu ficava assim, quieta, incomodada, eu não conseguia me aproximar, eu não conseguia ter contato. Entendem? O meu espírito estava repelindo o que estava na pessoa. Por quê, gente? Luz e trevas não têm comunhão, não se misturam. Então eu estava muito incomodada com a pessoa ali no ambiente. Cheguei a pensar que era implicância minha. Mas observe, alguém falou assim para mim: essa pessoa foi consagrada quando ela era criança. E ela vai uma vez ao ano até um lugar para fazer um processo lá, naquele lugar que vocês imaginam onde é. Então, uma vez ao ano a pessoa frequenta esse lugar e ela ali faz os processos, né, para poder renovar o negócio lá que está nela. Foi então que eu comecei a entender o sonho com a velha, com os sapos, outros sonhos que eu estava tendo na época relacionado a esse tipo de coisa aqui, trabalhos. Então, eu comecei a entender um pouquinho do sonho. Na verdade, ficou claro para mim. E outra coisa que estava acontecendo também, porque as coisas de Deus, gente, tudo tem sentido. Quando você começar a discernir as coisas, você vai ficar assim, pensando até que você está maluco da cabeça, porque são coisas muito assim, fortes. Então, eu achei que era implicância minha, porque eu comecei a olhar para essa pessoa. É uma mulher muito bonita, por sinal, tem uma aparência muito bela. Uma pessoa assim, normal, que não tem discernimento, olhar, não enxerga nada. Só que eu estava olhando para ela e eu não enxergava uma mulher normal, uma mulher bonita, como ela é de fato. Aparentemente, muito bonita, a pele bonita, o rosto bonito, o corpo muito bem cuidada. Só que eu olhava para ela e eu enxergava uma velha. E isso eu enxergava com a visão espiritual. Eu olhava para ela e eu enxergava, era como uma visão assim na minha cabeça. Eu enxergava ela derretendo, eu enxergava ela com a pele flácida, eu enxergava a pele dela caindo, se desfazendo. Ou seja, eu estava enxergando uma velha ali. Eu enxergava a pele dela, tipo, vocês sabem o que é amoeba? Aquelas amoebas que a gente brincava na infância, que é de meu tempo, né? Creio que muita gente aqui acompanhou. Quem é assim mais antigo vai saber o que eu estou falando. Eu enxergava daquele jeito ali, mais ou menos para vocês entenderem.
a pele dela soltando, se desfazendo. Isso é o quê? Discernimento de espíritos. E nesse momento que eu enxergava assim, eu sentia uma ânsia de vômito. E eu comecei a achar que era implicância minha. Eu pensei, nossa, por que eu estou implicando com essa pessoa? Uma pessoa boa, né? Mas eu estou assim, um pouco cismada, assim, não estou conseguindo. Meu espírito não está batendo, testificando com o da pessoa. Comecei a me sentir mal por isso, assim, porque eu achava que era coisa minha ali. E aí, olha o discernimento que o Senhor me deu desse sonho. Essa menina, ela foi consagrada, não é menina, mas é mulher. Mas ela, quando era menina ainda, criança, ela foi separada, consagrada a espíritos malignos. Ela foi consagrada por uma velha. Não sei se foi a bisavó ou se foi a avó, mas ela foi consagrada por uma velha. Ela foi separada da infância. E tem pessoas que não sabem disso, gente. Às vezes vai achando que é um negócio bom, que faz bem. Tem gente que mexe lá com as coisas ocultas, mas acha que aquilo ali é do bem, porque eu já conversei com pessoas assim, inclusive eu tive uma irmã muito próxima a mim, que ela hoje é intercessora. Ela era dessa área. E ela disse que ela achava que era uma coisa boa. Levavam ela lá para um negócio, para consagrar, e ela ia na inocência, e os espíritos entravam nela. Ela disse que sentia uma tristeza, que ela chorava. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui, mas ela me contando, eu fiquei, nossa, que absurdo assim, ela contando e dizendo que alguém chamou e ela foi, na ingenuidade, e aí depois que entrou nela os espíritos, e aí para sair? E ela disse que Deus começou a falar com ela depois de um tempo, porque ela estava sofrendo muito, né? E ela sem entender, até que Deus começou a usar pessoas, não me lembro. E ela foi resgatada, e hoje ela é uma intercessora, mas ela contando assim, que ela ia na inocência, depois ela viu que aquilo era algo ruim. Então, essa pessoa foi separada, eu não sei se ela sabe, eu creio que nesse caso aqui, a pessoa sabe. Ela foi separada na infância, e aí o avó ou a bisavó dela, uma velha, consagrou ela para quê? Para que ela dê continuidade as maldades que essa pessoa faz. Estou falando aqui me arrepiando, gente, porque isso aqui é assunto forte. Então ela foi separada para dar continuidade às coisas que essa velha faz ou fazia, porque eu não sei se já faleceu ou se é viva ainda. Eu não tenho informações, mas esse foi o discernimento que o Senhor me deu sobre isso aqui. Então, o que atua nessa mulher aqui é a pomba. E eu não estou falando dessa pomba que pousa em sua janela ali, que quem mora em apartamento sabe bem como é, sabe o que eu estou falando, né? Pousa ali na janela da gente, faz a necessidade ali, depois vai embora. Não, eu não estou falando dessa pomba, eu estou falando de outra pomba. Eu acho que dá para entender, né? Porque eu preciso falar assim, em códigos. Mas essa menina foi consagrada a isso, a esse espírito. Como que eu discerni isso? Primeiro, o Espírito de Deus, que dá o discernimento, ele dá evidências daquilo. E você vai observar o comportamento da pessoa. Pessoas assim, elas são muito voltadas para a sensualidade, elas gostam de chamar a atenção dos homens, elas sensualizam com o olhar, com as expressões faciais, com a boca, com os olhos, com o rosto, com o corpo, com tudo. Elas vão sensualizar. Então você percebe que tem algo ali, um espírito, né, que atua nessa área, gosta de mostrar demais o corpo, mostrar partes que não convém mostrar, partes que não devem ser mostradas. Então você começa a observar. Depois que o Espírito Santo começou a me dar o entendimento sobre a pessoa, eu comecei a observar. E aí eu vi que tem mesmo isso aqui atuando na pessoa. Mas assim, levou tempo para eu poder entender de fato que isso estava acontecendo. E aí o que acontece? Todo homem que passar pela vida dessa mulher, ela vai destruir a vida dele. Não vai deixar ele ter nada, e o que ele tiver, ela vai destruir. Então é um tipo de pessoa que ela vai colocar a mão nas coisas e as coisas vão quebrar. E nem ela vai entender. Nossa, por que acontece isso? Tudo que a pessoa coloca a mão quebra, você fica sem entender. E a outra pessoa fica sem entender também, a que carrega, porque tem a questão ali da cegueira também, né? A pessoa não entende, porque na visão dela, às vezes, até aquilo é uma coisa boa que ela faz ali, não é. Porque tem gente que engana, como eu expliquei aqui, fala que é uma coisa boa, e aí depois tu vê que não é bem aquilo. E tem gente que sabe e faz na intenção. Mas é uma pessoa que tudo que ela colocar a mão, ela vai destruir, nada na vida dela vai dar certo.
Será uma pessoa mal sucedida porque ela foi consagrada a demônios. Então, como que algo vai dar certo na vida dessa pessoa? Não vai fluir nada, nada vai encaminhar, nada vai dar certo. E ela vai ficar, às vezes, sem entender o porquê. Em alguns casos, quando a pessoa não sabe que foi consagrada, ela cresce sem entender. É por isso que é muito importante o trabalho de libertação, né? A pessoa passar por uma avaliação e saber se realmente tem algo ali atuando na vida dela. Porque, senão, a vida da pessoa fica assim, toda travada. Então tem um espírito ali atuando na vida da pessoa. Outra coisa também é que esse tipo de mulher, ela vai enfeitiçar os homens. Os homens vão ficar aos pés dela e nem eles mesmos vão entender o porquê. Vão ter casos assim que o homem vai ficar tão preso a ela que ele não vai entender o porquê. Às vezes ele quer desvincular da mulher, mas ele não consegue. Por quê? É algo espiritual. Ele quer sair ali da mulher, ele sabe que não é bom para ele, mas ele não consegue, porque ali tem um espírito atuando na pessoa. Então, quando o homem se junta, ele não consegue apartar, porque ali é um demônio que está atuando. Então a pessoa enfeitiça, encanta, e ali é um espírito de engano. E outras coisas mais ruins que envolve ali, porque a pessoa foi consagrada a espírito. É por isso que a gente precisa ter cuidado com o que a gente vai se envolver, com quem nós vamos escolher para se relacionar, tem que orar muito, porque a pessoa pode estar carregando algo ruim ali na vida dela, e aí tu se envolve e já foi. Principalmente, né, o pessoal que é mundano, que namora, né, como o mundo lá, como convém ao mundo, e aí fica com aquela ligação de alma com a pessoa e atrai para si coisas ruins. Quantos casos tu já viu de homens assim que tinham as coisas e após se envolver com uma mulher? Estou falando aqui desse caso, mas pode ser o contrário também, tá? No caso, outro espírito atuando na vida do homem. Mas eu estou falando sobre isso aqui específico. Quantos casos de homens tu viu que se envolveu com a mulher? O homem tinha tudo, era próspero, abençoado. E ao se envolver com a mulher, ele perdeu tudo que ele tinha. Eu conheço gente que ficou doida da cabeça, homem que ficou louco, que perdeu tudo e ficou louco por causa disso aqui, de uma mulher que entrou na vida dele, que passou pela vida dele e devastou. Então tem um espírito destruidor ali. Pare um pouquinho, pense e depois me conte aqui embaixo se você já presenciou alguma situação assim perto de você, de uma pessoa que tinha uma vida abençoada e depois de passar alguém pela vida dela, acabou com tudo. Principalmente quando você se envolve assim, né? Desse modo que eu estou falando. Tem aquela conexão, porque através da relação ali do ato, o que está em um vai passar para o outro. Tem pessoas que pensam que isso é bobagem, mas não é. Por isso que a Bíblia condena a fornicação. Não pode antes do casamento. Por quê? Por causa disso. Um dos motivos, na verdade, é esse, né? Porque você se torna uma só carne com a pessoa. Então, tu se juntou ali, se uniu nesse sentido, pronto. O que está em um vai passar para o outro e a vida da pessoa fica destruída. Eu conheço casos assim, próximos, que eu sei, que eu posso afirmar com propriedade. Depois que essa pessoa passou pela vida dessa pessoa aqui, pronto, acabou com tudo. Então, quando você sonha assim com velha, você tem que observar algumas coisas. Olha, sendo bem direta assim, quando você sonha assim é porque ou é algo que está sendo feito para você, que é para destruir mesmo, porque não é para construção, é para destruir. Ou é algo que está sendo feito para você ou para alguém próximo a você. Ou quando você sonha com uma pessoa especificamente, ou quando você olha para alguém e você enxerga uma velha na pessoa, como foi o meu caso, né? Que aqui já foi um conjunto, uma coisa foi interligando com a outra até eu chegar a essa conclusão que era isso que estava acontecendo. Quando você olha para uma pessoa e você vê algo assim, é porque ali provavelmente a pessoa é consagrada, ela foi consagrada a um espírito. E ali ela carrega dentro de si, ela vai dar continuidade às maldades daquela pessoa. Eu estava assistindo esses dias, inclusive, um relato de um africano, ele falando sobre isso. Ele falando que algumas vezes entrou na igreja. Eu nem sabia disso, eu não havia assistido nada ainda sobre isso. Então eu comecei a estudar e ele falando relatos assim que ele estava na igreja e o pai dele é dessa área, né? Lá na África é diferente, o mundo espiritual é bem mais intenso.
O negócio é bem mais pesado do que aqui. Então lá, ou tu é crente ou tu não é crente. Ele falou lá. Você não pode ser meio termo lá. Ou é ou não é. Ou está com Deus ou não está. Então, ele falando que já entrou algumas vezes lá na igreja do pai dele, que o pai dele é pastor dessa área, ele disse que entrava meninas assim, de 10 anos, 12 anos. E quando eles começavam a orar, fazer a oração de libertação e repreender, ele manifestava e dizia que ali não era uma menina, que ali era uma velha que estava escondida ali. Ou seja, ela foi consagrada por um antepassado. Entenderam como é que funciona? Então, ela vai dar continuidade ali às maldades da pessoa. Inclusive, em um dos relatos, ele disse assim que quando o pai orou e repreendeu, o Espírito manifestou na menina e disse assim, que ele não iria destruir algo, uma maldição que estava na família já há quase 200 anos. Essa velha era viva ainda. Mas quando o pastor orou e repreendeu ali, o que aconteceu? O espírito saiu da menina porque havia uma consagração para que as duas meninas dessem continuidade, porque eram duas gêmeas. E aí, quando ele repreendeu, o espírito saiu, foi quebrado ali, né? E foi um processo de quase 1 hora ele falando, eles orando pelas meninas. Eu estou falando aqui, me sentindo mal, vocês acreditam? Porque isso aqui é uma coisa pesada. Aqui é mundo das trevas. Então ele disse que quando ele repreendeu ali, o espírito saiu das meninas. Passaram-se alguns dias, semanas. A avó das meninas faleceu. E ali, junto com ela, foi encerrado. Porque o espírito foi repreendido ali. Então naquele dia ali, acabou. Elas foram libertas naquele dia ali. Então, quando você sonhar com velha, não entendeu não o sonho, não está conseguindo discernir, procura alguém próximo para você conversar, conte os detalhes, porque sonho a gente tem que analisar vários aspectos. Sempre que eu sonho quase todas as noites, por incrível que pareça. E sempre são sonhos que trazem mensagem, ou quase sempre. É muito difícil eu não sonhar. Então, sempre que eu sonho, eu já pego o telefone e registro ali. Conto para alguma amiga minha que é dessa área também, que entende. Eu já compartilho e deixo registrado ali o sonho. Então, eu observo detalhes para saber se é sonho espiritual. Mas assim, sonhou com velha, começa a repreender todo espírito destruidor, principalmente se acontecer evidências ao seu redor, começar a quebrar coisas, ou você perceber alguém ali em volta, alguém novo que tu conheceu recente, que no meu caso a pessoa não tinha a ver comigo, tipo assim, não era ligada a mim, mas estava frequentando o mesmo ambiente que eu, e com bastante frequência. Então, uma pessoa nova entrou na tua vida, tu começou a perceber coisas assim, observe, quando começar a ter sonhos assim, observe o que está acontecendo ao seu redor, as movimentações, se entrou alguém, e aí você vai orando em cima daquilo ali e vai repreendendo. Então repreenda todo espírito de destruição, todo mal que quer atingir a sua vida, influenciar de algum modo. Tem que ver também se você sonhar com muita frequência, pode ser algo com você mesmo. Pessoas que são consagradas a espíritos malignos e não sabem porque foi na infância. Então aqui Deus tem que revelar, Deus vai ter que usar alguém para mostrar, para orar por você, fazer um processo. Então, se você sonhar muito com algo, pode ter vários aspectos. Entenderam? Porque você tem que observar como um todo e é muito importante ter essa avaliação. Eu sei que é difícil, que nem todo mundo quer mexer nisso, mas é importante você buscar ajuda, principalmente se forem sonhos frequentes. Me contem aqui embaixo a experiência de vocês com isso, se tu sonha com isso. Eu gosto bastante de ler as experiências de vocês, até porque vai me dando assim novas ideias de vídeos. E eu espero ter te ajudado aqui, esclarecido a sua dúvida. Quem sabe você tem sonhado muito com isso, ou tem tido visões com isso. Eu espero que esse vídeo tenha te edificado. Compartilha com mais alguém. Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor importa que ele cresça e que eu diminua. Tchau, tchau.